Saudações a todos! Nós vamos buscar numa página do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec nos fala sobre o ensinamento de Jesus, pecado por pensamento e adultério. Então é importante que meditemos sobre o pecado por pensamento. Inclusive, quando Jesus fala do adultério, ele não se reporta apenas ao adultério ali na traição, né? Entre duas pessoas que têm uma relação afetiva. Mas o adultério teria um sentido mais amplo, né? Envolvendo ali a um erro no sentido mais amplo, né? Ele empregou frequentemente como para designar o mal, o pecado, como se falava, né? Além de todos os maus pensamentos. Então, o pecado pelo pensamento, ele é de muita importância para que entendamos que tudo começa nos nossos pensamentos. Partimos muitas vezes para a execução desses pensamentos, mas tudo começa no pensamento e há situações que são vivenciadas unicamente no pensamento e que não chegam a se concretizar por falta de oportunidade, por receios, né? Por medo de perder, de repente, ali, acabar ali levando aquele erro, aquela atitude, poderia levar ali a uma situação muito difícil, familiar, a honra que poderia ser destruída, enfim, muitos outros pontos podem nos tolher. Que não sejam que não seja o ponto daquele que quer frear um mau pensamento, daquele que quer frear uma vontade. Então, nesta parte no Evangelho, que é justamente no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, em que ele faz o estudo dessa passagem de Jesus e nos assinala ali a importância daquele que luta contra os maus pensamentos, aquele que se compraz nos maus pensamentos, então não luta, e aquele que já nem tem, então, aquele que já conquistou, ele já nem tem os maus pensamentos, né? Então, aquele que luta, é muito importante que estejamos em lutas, né? Em luta contra esses pensamentos que podem tomar conta da nossa casa mental se nos descuidarmos. Mas aquele que luta se policia, é o orar e vigiar, né? Que nos ensinou Jesus. E aquele que se compraz, trazendo novamente a ideia, se não chega a executar, é por falta de oportunidade ou por medo de enfrentar as consequências possíveis daquela atitude. Mas se tivesse as condições de fazê-lo sem prejudicar-se, faria. Portanto, o pecado pelo pensamento, quando não há luta, ele é tão culpado quanto se houvesse praticado. Diferentemente das leis humanas, não há crime de intenção. Ninguém pode ser criminalizado por ter tido uma intenção. Mas nas leis divinas que nos regem é diferente. A intenção é crime, porque a intenção muitas vezes não se concretiza, como dissemos, por falta de oportunidade ou por receio das consequências, não consequências, né, naturais quando estamos em luta, a consequência natural, não, isso é contrário às leis de Deus, isso não é justo, eu estou prejudicando o outro, isso não é honesto, isso é antiético, enfim, né? Aquele que está em luta, mas aquele que se compraz, né? Ele se compraz e não faz com receio de consequências que lhe afetem a honra, né? E assim,
E assim vai. Então, buscando então, né, nessa análise desse tema, vamos pegar. É um livro muito, muito interessante para o resto da vida. Contos que tocam o coração. Ele foi escrito por Wallace Leal Rodrigues, que era um escritor do Clarim, né, que é uma editora, o Clarim, no interior de São Paulo, em Matão, em que os livros principais dessa editora são livros espíritas, né? E ela tem jornal, né? O Jornal Espírita. E esse Wallace Leal, ele trabalhou por muitos anos nessa editora, né? Nessa editora. E nessa editora ele, com toda a sua cultura, com todo o seu conhecimento, escritor de brilhante esmero intelectual, tanto na forma como no fundo, numa linguagem, um estilo, em que demonstrava uma extraordinária capacidade de pesquisador, né, de obras e autores. Então ele se destacou pelo seu trabalho diferenciado na editora O Clarim, né? Ele desencarna, ele muda-se para Araraquara em 1940, né? E não sabemos se ele já está desencarnado. Eu acho que aqui não temos essa. Quando foi escrito esse livro, ele devia ainda estar atuante, né? Mas é interessante porque esse livro que ele faz, vamos logo ao ponto, é baseado numa revista muito conhecida. Quem tem já algumas décadas de vida vai se lembrar da revista, eu não me lembro se era mensal, semanal, quinzenal, seleções do Reader's Digest, algo assim. E essa revista, eu me lembro bem, ela trazia ali artigos muito, muito interessantes, muitíssimo interessantes. E ele pesquisa ali vários artigos e tem toda uma relação aqui desses artigos, né? Em que ele coloca o número do artigo, a página, né, da revista, o ano. Então é muito interessante. E é comentado pela editora que em 1979, no Ano Internacional da Criança, eles tiveram ali como objetivo alertar o mundo quanto aos problemas que envolvem, né, as crianças, e devido ali à carência de textos, de narrativas, né, que poderiam assim atingir um número maior de pessoas, eles então se motivaram, né, a uma primeira edição deste livro, justamente em 1979, porque foi o Ano Internacional da Criança, né, e adapta o Wallace, né, ele adapta essas crônicas e escreve de uma forma tão inteligente que alcança todos os públicos, né? Então, é um livro que deve fazer parte ali das nossas mesas, da nossa mesa que estão com os livros, para as nossas leituras, os nossos estudos, né? Nem guardado na estante deve estar ali à vista, porque é um livro que é importante para o adulto e para os filhos, né? Para as crianças, para os jovens. E é de uma linguagem trazida de uma forma muito enriquecedora que alcança todas as idades. E é muito marcante. Quem começa a ler aprecia muito esses ensinamentos. Então, vamos pegar um deles, As Penas, baseado então nas crônicas da revista Reader Digest, né?
quando pequenas, minha irmã e eu éramos muito sonhadoras. O sonho e a imaginação se conjugam muito bem. Então, o sonho e a imaginação se conjugam muito bem. E de vez em quando, inventávamos histórias sobre nossas companheiras. Essas histórias se transformavam em boatos que, em uma pequena cidade, terminavam por provocar dissabores e desagradáveis incidentes entre nossa família e a vizinhança. Na verdade, não fazíamos aquilo por mal, mas, naturalmente, quando dávamos rédeas soltas à nossa fantasia, os desagradáveis incidentes se multiplicavam. Então vejam, essas pequenas irmãs, né? Quando pequenas, essas irmãs tinham esse hábito, ali muito sonhadoras, muito criativas, inventavam histórias sobre as pessoas. Como elas narram, não era por mal, mas trazia resultados muito dolorosos, né? Que prejudicavam, alcançando ali a família. E de cada vez que um desses episódios se repetia, corríamos para nossa mãe e dizíamos: Mamãe, nós prometemos reparar o mal que fizemos. Minha mãe com certeza percebia que castigos e reprimendas não corrigiriam os excessos de nossas mentes. Ela nos ouvia com atenção, assentia com a cabeça e não dizia nada. Lembro-me muito bem de certa manhã, antes do inverno chegar, ventava muito e nós brincávamos no galpão. Entretanto, mamãe, com os cabelos dançando em torno de sua bonita cabeça, estava sentada em um tamborete ao aberto bem no meio do quintal. Aquilo nos intrigou um pouco, porém logo, então, ressaltando, né? A mãe estava ali no meio do quintal, né? Sentada num tamborete, e elas estranharam aquela situação, né? E os cabelos da mãe estavam dançando, né? Em torno de sua bonita cabeça. Então percebemos que era um dia de ventos, né? Nossa atenção voltou a ser despertada quando ela nos chamou. Filhas, por favor, venham até aqui. Aí perto de vocês há uma almofada e uma tesoura. Tragam-mas. Nós atendemos, mas fazíamos uma indagação. O que mamãe estava pretendendo fazer? Agora, disse mamãe, quando colocamos os dois objetos junto dela. Vocês vão cortar a almofada ao meio, cada uma cortará de um lado. Obedecemos. A almofada estava cheia de penas e logo em seguida, levadas pelo vento, elas enchiam o quintal num espetáculo tão lindo como uma tempestade de neve. Eu e minha mãe pulávamos e rodopiávamos encantadas com o espetáculo imprevisto. Todavia a mamãe tornou a nos chamar. Junto dela estava a sua cesta de costura, que nem tínhamos visto. Foi lá de dentro que ela tirou uma capa de almofada nova, bordada e vazia. Olhem, disse ela, agora vocês vão encher de novo esta almofada. Era simplesmente incrível o que mamãe estava propondo e nós redarguimos. Mas isso é impossível. As penas voaram por toda parte. Não é que foi mesmo? Disse mamãe, dando a impressão de estar admirada enquanto olhava as penas que dançavam no vento. E fez em seguida um comentário que eu e minha irmã não pudemos esquecer durante toda a vida. Essas penas parecem os boatos que certas pessoas propagam. Uma vez espalhados,
não há meios de fazê-los voltar ao ponto de partida. Vamos até repetir. Essas penas parecem, então a mãe diz às filhas, estas penas parecem os boatos que certas pessoas propagam. Uma vez espalhados, não há meios de fazê-los voltar ao ponto de partida. Eu, pessoalmente, diz o narrador dessa crônica, né? Eu, pessoalmente, quando me sinto inclinada a repetir comentários e rumores ouvidos, lembro-me sempre daquelas penas soltas no vento e que de nenhuma forma poderíamos tornar a recolher para uma nova almofada. Vejam que lição! Que com certeza valeu muito mais a pena que pensar-se em determinados castigos que não corrigiriam o vício. O vício, ele só é corrigido quando existe uma grande vontade daquele que tem a viciação. Porque é um vício, né? É o vício da maledicência, é o vício de estar sempre olhando aguçadamente a vida alheia para recolher dados que nutrem, né? Que agradam aquele que se compraz em conhecer a vida alheia e falar sobre a vida alheia, né? Isso é uma doença, isso é um vício que pode atingir altas proporções. As menininhas ainda eram novas. Se não fossem corrigidas, com certeza seriam adolescentes e adultos, maledicentes, fofoqueiros, às vezes até sem grande maldade, né? Sem a maldade como elas diziam na infância, mas às vezes até um adulto que não é propriamente por maldade, mas é uma viciação de trazer comentários, é uma viciação de trazer pontos engraçados, mas pertencentes à vida do outro, privativos da vida do outro, portanto inapropriado para determinadas conversações e comentários, porque pertence ao outro, né? Então, mas são coisas que precisam ser trabalhadas com os bons exemplos. Então, quando estamos ali no Evangelho no lar, junto dos nossos familiares, adultos ou crianças e jovens, né? Vemos que esse texto alcança todas as idades de uma forma muito agradável e clara, né? Num aprendizado muito profundo que pode levar a muitos de nós, a muitos pais, a muitas mães a terem essa vontade, esse despertar para trazer ensinamento aos seus filhos através de pequenos contos, pequenas histórias, né? Isso surte um resultado muito grande. E o Emmanuel comenta, ao término dessa crônica feita por Wallace Leal Rodrigues, que trabalhou ali inspirado, né, nos artigos da revista Seleções, e ele coloca: não ouvideis que a primeira escola da criança brilha no lar. Abre teu coração à influência de Cristo, o divino escultor de nossa felicidade, a fim de que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que o espera na edificação do reino de Deus. Emmanuel. Vemos aqui o alerta da importância da educação nos lares. A base é a família, a educação se processa verdadeiramente nos lares, né? Muito interessante e muitas outras coisas poderíamos trazer desses textos tão maravilhosos, né? Mas o tempo se esgota, ficam então essas
orientações, esse aprendizado e que possamos incorporar o que é bom na nossa rotina, não é? Muitas coisas nós pensamos, nossa, que bom, vou começar, mas não tomamos atitude, depois o nosso cérebro já joga essa vontade lá para os porões da nossa consciência e lá se perde tantas boas disposições, né? Então é preciso que quando temos ali um ímpeto, né? Ali uma decisão, né? Vou fazer isso, vai ser bom, façamos. Não adiemos não, porque as nossas recordações passam rapidamente e ficam no esquecimento, né? Que fiquemos em paz. Olá, hoje vamos ver as recomendações finais do Espírito Joana de Ângeles através da mediunidade de Divaldo Franco, né? Estamos já algumas palestras conversando a respeito do capítulo 24, os novos obreiros do Senhor, labor em equipe, do livro Após a Tempestade. Então, esse capítulo, ele encerra, de fato, o livro. Então, vamos lá. Estes, afervorados no ideal de servir, examinem as dores do próximo, suas necessidades imediatas, e em vez do simplismo da dádiva que libera da responsabilidade, a ação profunda, a realização social que não apenas amenize o problema agora, mas que, possivelmente, resolva a dificuldade, mediante os recursos que lhes oferecermos para se libertarem a si mesmo. Então, o atendimento fraterno, ele existe dentro e fora do centro, né? Então, existem aqueles trabalhadores que são designados para essa função ali do acolhimento, do recebimento, do esclarecimento, quando alguém busca por uma orientação ou quando um espírito é trazido para a sessão para o devido esclarecimento, né? Mas existem outras formas de servir. Então, quando a gente abraça mesmo o ideal de servir e não de trabalhar, que estejamos atentos a esses sinais. Em qualquer situação, durante o nosso dia, 24 horas, a gente tem que estar ali ligado, né, com o nosso olhar no intuito de servir, porque vamos reconhecer os sinais daqueles que necessitam. E vejam que o auxílio, ele não deve ser somente pontual, né? Ali uma prece, um esclarecimento, mas ele tem que ser de uma forma mais profunda, né? A finalidade é que aquilo se mantenha no outro, que seja um transformador, um divisor de água, né? Não seja apenas só um pronto-socorro, mas sim que sejamos como os trabalhadores, como os servidores, aqueles que serão os que darão a sustentação, servirão de farol, de exemplo, de ajuda constante, né? O serviço, ele sempre vai existir. Não é por campanha, né? Não é um contrato ali de horas, não, é sempre, né? Os trabalhadores, os mentores espirituais, eles estão em constante trabalho, eles não param um minuto, porque há muito a ser feito. Uns estudiosos divulguem pelo livro abençoado ou pelo folheto delicado as excelentes lições do Espiritismo, que têm resposta para a problemática de hoje como a de amanhã, esclarecendo realmente o homem tolo. Ela fala parvalhado, que quer dizer tolo. Então, esclarecendo realmente o homem tolo sob a constrição de 1000 cogitações tormentosas e as cargas pesadas que arquitetam outros 1000 distúrbios, de modo a acender-lhe a lâmpada da esperança no céu do espírito atribulado. Então, cada um tem um papel, ou podemos ter múltiplos papéis, múltiplas funções. Uma recomendação de uma leitura, ela abre portas. Vejam, o Espiritismo,
ele tem as lições, porque o Espiritismo é a releitura, né? É o Evangelho. Então, dentro do Evangelho, nós temos todas as recomendações de Jesus, todos os exemplos abençoados que vão nos despertar, né? Então, os problemas que nós carregamos hoje são problemas lá de trás, né? É muito atual a doutrina. Como eu mencionei, esse livro mesmo é um livro de 50 anos atrás. E quando a gente vai ler, a gente reconhece tudo que está acontecendo hoje, né? Então, as necessidades são as mesmas, por isso que se faz necessário esse despertar em nós, que a gente trabalhe para poder reduzir, né? Para que daqui 50 anos a gente já tenha evoluído, né? Não tenhamos mais que viver essas turbulências tão intensas que estamos vivendo. Reunamo-nos todos com frequência, a fim de eliminar dificuldades e incompreensões e encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiências adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardaremos da prepotência do eu e da vaidade de obreiros que não se permitam enganar. Né? Então, esse trabalho em grupo, esse trabalho em equipe, essa troca, né? Então, é importante a gente estar junto, trabalhando em equipe com outras pessoas, debatendo, né? Não é aquele debate no sentido de expor o caso, né? É de estudar, para que seja algo que nos agregue. Dizem, né, que não se sangra em tanque de tubarões, mas muitas vezes a gente compartilhando as nossas dores é onde a gente vai conseguir enxergá-las melhor, a gente vai conseguir se colocar novamente no trilho, né? E que a gente seja aquele que vai acolher a dor alheia, né? Ajudar, não é se contaminar, é ajudar, é encorajar. Hoje em dia temos muito pouca paciência nesse sentido, a gente não quer saber dos problemas alheios, né? Mas se as pessoas nos procuram é porque elas confiam em nós, né? Esse trabalho de esclarecimento, de ajuda, a gente tem que estar com o coração aberto, né? Não esperando que só teremos ali pessoas que pensam como nós, que agem como nós, né? É justamente na diversidade que nós vamos perceber o quanto nós podemos ajudar. A palavra de cada irmão é moeda de valor, que nos merece consideração, por seu turno necessitada de debate e discussão salutar. Quantas vezes a gente vai numa palestra, numa sessão, e ali o palestrante toca num assunto que parece que ele falou pra gente, é o que a gente precisava ouvir, né? A intuição ali, né, do tema da sessão, ela é para ter uma abrangência, porque assim como os encarnados, os desencarnados são levados para ouvir, né? E para refletir. Então, que a gente aproveite esse tempo que a gente está sentado ouvindo uma palestra ou que a gente estiver lendo um livro para refletir e aplicar. Isso é salutar. Quando a gente consegue já ter essa consciência de se analisar, isso é perfeito. É um passo para a nossa vitória no bem. Há demasiados sofrimentos aguardando nossa ajuda fraternal. Quando a gente se dispõe realmente a trabalhar, o trabalho aparece, né? Tem muita gente necessitada. O desespero que cavalga desenfreado espera por nós. Então, que tenhamos essa responsabilidade. Aqueles que nos procuram, seja dentro ou fora do centro, eles estão precisando de nós. Então, cada dia que a gente for servir na casa espírita, que a gente tenha esse espírito de deixar para fora, do lado de fora, as nossas dificuldades, que são muitas vezes muito pequenas, frente às dificuldades que nós iremos ver, né? De pessoas que irão estar lá pedindo ajuda, rogando amparo, rogando proteção, em desespero mesmo. Tenhamos consciência disso. O intercâmbio espiritual atuante não dá margem à dubiedade do compromisso moral. A ética escarnecedora desses dias vige esperando a revivência da moral cristã em toda a sua pujança. Então, é a aplicação do Evangelho. Necessitamos voltar por essa base. Outro dia eu estava
ouvindo uma palestra que nem era espírita, mas falava, né, para a gente se analisar onde foi que nos perdemos, né? E isso abre portas. Se a gente parar para pensar onde foi que nós nos perdemos e nos incluímos nesse nós, tá? Não achar que foi, é porque lá no passado as famílias se reuniam, né? Faziam suas refeições à mesa. Gente, isso era importante, sim, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem que analisar onde que foi, né? E cada um de nós vai ter uma resposta, onde foi que a gente se perdeu, né? E de tempos em tempos fazer essa pergunta, para a gente voltar para o rumo, para a gente voltar para o caminho, né? Jesus nos ensinou, né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, aonde que nós estamos nos perdendo? Nós precisamos voltar ali para a essência. Emmanuel sabiamente fala, né? Que Jesus é a videira e nós somos as varas. Quanto mais longe nós estivermos dessa essência, dessa fonte de vida, mais dificuldades, estaremos secos, né? O galho longe, ele está seco, ele não é devidamente nutrido pelos nutrientes da terra, ele não é regado, né? Nós temos que estar perto de Jesus, perto do Mestre. Nenhum melindre em nós, suscetibilidade negativa nenhuma. Então, o trabalhador, ele tem que estar ali, fiel. Então, deixa para trás as dificuldades, as desavenças, o negativismo do outro. Nós vamos encontrar dentro do grupo pessoas que estão prontas a sabotar a causa, pessoas que não querem, né? Estão ali com uma roupagem de trabalhador, de frequentador, mas no fundo ela está estacionada. Ela é uma pessoa que precisa de ajuda, mas ela vai de alguma forma querer nos colocar no molde dela, né? Nas suas crenças limitantes. Ela vai servir ali de instrumento para provar a nossa paciência, a nossa caridade, a nossa misericórdia. É um trabalho realmente árduo, todos irão aprender, né? O Espiritismo é o renascimento do cristianismo em sua pureza primitiva. Todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração. E é esse o alicerce da doutrina espírita, né? Quando a gente analisa o quê? A pluralidade das existências. Tudo se explica, né? O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz isso, né? É somente a pluralidade das existências que vai explicar as provas que nós passamos hoje, as dificuldades que nós temos de relacionamento entre alguém da nossa família, né? É só o Espiritismo que explica, é só a reencarnação que explica, né? E o tanto que nós vamos ser auxiliados quando a gente consegue entender isso. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma razão de ser. Todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração, né? A meridiana luz da reencarnação alteram-se as técnicas da vida e a esperança domina as mentes e os corações. Ou seja, a gente já sabe que vai ter um término aquilo, né? O quanto antes a gente trabalhar essa dor, o quanto antes a gente aceitar essa dor, o quanto antes a gente conseguir se reconciliar com esse inimigo, mais rápido vai ser ali a nossa vitória no bem, né? Vai mudar totalmente o ambiente, vai mudar as nossas mentes, os nossos corações. Quantas pessoas procuram o centro? É até engraçado, né? Falando que quem precisa da ajuda do centro é o filho, é a esposa, o marido, são os pais. Eu vim aqui por causa de fulano, né? Mas quando ela passa a frequentar, ela muda e ela consegue entender a situação e entender que é necessário ter paciência, é necessário aguardar um momento com que aquela pessoa desperte, né? Porque é muito comum, não, eu quero trazer essa pessoa que é ela que precisa ouvir. Não, somos nós todos nós precisamos ouvir, né?
Se não conseguirmos avançar em grupo, sigamos assim mesmo, conforme nossas forças, né? Vamos fazer nossa parte, nós não podemos. A quem muito foi dado, muito será cobrado, mas também as bênçãos serão inúmeras, né? Então, que vejamos isso como uma boa oportunidade. Não vamos poder alegar, não é porque lá no centro onde eu frequento, na casa espírita que eu frequento, as pessoas não ajudam, né? Então, por isso que eu não fiz. Só eu ia fazer? Olha, né? Se a gente soubesse, né? A gente parasse e entendesse o quanto nós estamos errados quando a gente afirma isso, porque não são só os encarnados, o número de desencarnados é muito maior que está nos ajudando. Então, vamos fazer a nossa parte, nós vamos responder pelo compromisso que nós assumimos lá no plano espiritual. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. Os mais dotados não devem sofrer a inveja dos menos aquinhoados. Isso aqui é bem interessante porque, assim, são escolhas, né? Nós não podemos gerenciar, controlar, mudar o outro, né? Então, se a inveja de fato está no outro, é uma escolha do outro, não é nossa. Mas não nos enganemos, nós vamos ser atacados pela inveja do outro, os sabotadores do outro. Seremos atacados, seremos sabotados, né? Armadilhas, né, existirão no caminho. Justamente ali nós vamos ter que ter essa força, fazer a nossa parte para nós não nos contaminarmos e nem contaminar o trabalho, né? O trabalho tem que seguir, a ação ela tem que seguir, né? Não vamos perder tempo com queixas e nem com distrações. Jamais poderemos usar isso como desculpa. Eu não fiz por causa disso. Eu não fiz porque meu marido não deixava ir. Eu não fiz porque eu fiquei esperando a hora certa de fazer, né? Eu não fiz porque dentro do trabalho que eu estava inserido, tinha muita fofoca, tinha muita inveja. E a gente se ligou a ela, né? Vamos seguir, deixa pra lá. Né? Um espírito superior vai se contaminar com esse tipo de coisa? Não. Coitados deles, né? Assim, no sentido de, imagina, eles ficam ali à nossa espera. Se a gente não quer fazer, eles agem, eles trabalham, eles são responsáveis, né? Que nós possamos imitar esse exemplo, né? Nos inspirar nesses exemplos. Eles não alimentam fofoca, eles não alimentam inveja, nem ciúmes, nem equipes sendo dissolvidas, nada disso. Estão sempre juntos. Trabalho sério. Todos nos constituímos peças da engrenagem feliz para a construção do reino de Deus que já se instala na terra. As muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Não nos permitamos dúvidas em face da vitória da dissolução dos costumes ou diante da depravação enlouquecedora. Então, não podemos permitir que isso ganhe corpo. Não tenhamos dúvidas do amparo, né? O mal sempre vai ser intensificado à medida que as pessoas gostam de comentar sobre algo ruim, né? A gente vê isso na imprensa, a gente vê isso na internet, nos meios de comunicação, o quanto se enfatiza uma coisa ruim, o quanto se dá, né? Ficam horas debatendo uma coisa ruim. Mas isso não quer dizer que o bem não exista. O bem age de forma silenciosa. Quem fizesse o confronto entre Cristo e César naquela tarde inesquecível, veria no último o triunfador. No entanto, era Jesus o rei que retornava à glória solar, enquanto o outro logo mais desceria ao túmulo, confundindo-se na perturbação. E é essa pergunta que a gente tem sempre que fazer, né? O que a gente está buscando? As glórias e as vitórias da terra, da matéria que ficarão aqui, ou as glórias da vida eterna? Né? Jesus nos disse muito claramente, né? O meu reino não é deste mundo. E em Boa Nova, né, é afirmado que Jesus veio instituir o reino de Deus no coração dos homens. Era essa a missão, é esta a missão. Então, lá
né? No reino de Deus não cabe as glórias terrestres, cabe as aquisições morais, né? Que nem a traça nem a ferrugem irão corroer, nós vamos levá-las. Então, que a gente consiga voltar com as mãos cheias. Os valores que passam apenas transitam. Não nos fascinemos nem os persigamos. Olha como a Joana é cirúrgica, porque a gente se fascina e a gente às vezes perde tempo perseguindo essas glórias, essas aquisições da terra. Nossas são as taças do fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Que isso fique claro para nós. Foi isso que foi dito aos cristãos lá ao tempo de Jesus. E é isso que nós temos que voltar, né? Quem quer vencer o mundo, né, tem que ir na taça do fel, da pedrada, né? Não é vencer no mundo. Os vencedores do mundo ficarão para trás. Depois de tudo consumado, porém, conforme acentua o mestre, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Não será fácil. Nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Então, aquele servidor, aquele trabalhador que assumiu a missão lá atrás e foi desleixado, né, preguiçoso, ele vai ter que, lá atrás vai ser um trabalho muito maior. Gente, às vezes se a gente não lava a louça da pia e deixa para outro dia, não vai acumular muito mais, não vai dar muito mais trabalho. É tão simples a vida, é a gente que complica, né? Se para uma tarefa corriqueira isso acontece, se a gente não recolhe o lixo de casa e não põe para o lixeiro levar, não vai acumular, não vai cheirar, não vai trazer doenças, isso também é na questão moral, né? Se nós não trabalharmos hoje, nós não vamos ter ali vitórias amanhã, nós vamos ter o quê? Adiamento dessa vitória. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. E unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera. Avancemos. Né? Então, concluímos este texto maravilhoso da Joana de Ângeles, né? Desse capítulo incrível que fala, né? Que a gente tenha a nossa responsabilidade. Temos alguns instantes, então eu vou ler uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é 88. Velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora.
Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Fica para nossa reflexão esse texto maravilhoso de Emmanuel, esses espíritos de escola. Fiquemos em paz.